Educação especial é uma modalidade da educação escolar. Então, lembra lá, não é etapa de ensino, não é nível de ensino, é uma modalidade, tá? Então, ela perpassa todas as etapas e todos os níveis de educação. Ela é um processo educacional definido por uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar, em alguns casos, substituir os 11 serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais em todos os níveis, etapas e modalidades de educação. Tá? Isso aqui é um trecho que eu tirei da fala do Mazoca 98, lá nas diretrizes. Coloquei aqui, porque às vezes lá na prova, eu já fiz prova que fala assim, ó, nas diretrizes, currículo, nas diretrizes nacionais da educação especial, na educação básica, segundo Mazoca, vocês já não pegaram uma prova assim? Tá, então, pelo menos eu coloco os nomes aqui, vocês sabem que não é estranho. Então, aqui vai falar que a educação especial, ó, parte importante de vocês grifar. Ela pode complementar, suplementar, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns. Tá? A educação especial, portanto, insere-se nos diferentes níveis de educação escolar. Na educação básica, abrangendo a educação infantil, o fundamental e o médio, e na educação superior, bem como na interação com as demais modalidades de educação escolar, como educação de jovens e adultos, a educação profissional e a educação indígena. Eu achei que eu tivesse colocado o desenho aqui. Então, ó, a educação especial, ela perpassa todos os níveis. Educação infantil, a educação fundamental, 1 e 2, e o ensino médio. E também, tá mais para frente o desenho? Deixa eu pular o desenho depois nós. Aqui, ó. Então, ó, a educação especial, ela passa por todo o sistema educacional. Desde a educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, até a educação superior, tá? E daí também abrange as outras modalidades. Então, o EJA, que é a modalidade de ensino, também tem educação especial. Na educação indígena, modalidade de ensino, também tem educação especial. Qual outra que citou? Eu esqueci. Citou mais um. Educação profissionalizante. Também tem educação especial. Tem tudo. Tem. Ela perpassa todos. Até o ensino superior. Isso. Certo? Alguma dúvida? Pessoal de casa, tudo bem? Qualquer coisa, dá um grito aí. Deixa eu pôr o chat aqui, porque se tiver dúvida eu leio. A política de inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino não consiste apenas na permanência física desses alunos junto com os demais, mas representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas diferenças e atendendo às suas necessidades. Então, incluir o aluno com deficiência, seja ela qual seja, né? Não é só colocar ele na sala regular e deixar ele lá. Só ele permanecer na sala, não é isso. Então, é o que você vai promover e como você vai instigar esse aluno, né? Como você vai mudar as suas concepções para que esse aluno possa desenvolver o seu potencial, né? Possa aprender também. Então, normalmente a professora pergunta, Renata, mas como que eu faço? O que eu dou para esse aluno? Eu falo assim, mas o que ele já faz na sua aula? Ah, ele gosta de escrever número, ele gosta de... Eu falo, quando você está explicando, ele presta atenção? Presta. Eu falo, então, você vai fazer a explicação oral e vai perguntar para ele oralmente. Ou vai pedir para ele fazer um desenho.
vai pedir para ele desenvolver de algum jeito ali. Então, se eu estou dando uma aula de matemática, meu aluno não consegue fazer equação de segundo grau, mas ele consegue fazer uma adição, uma subtração, eu vou trabalhar adição e subtração com ele. Qual é a adição e subtração que eu estou fazendo dentro da minha equação? Coloca ali para ele. Então, você vai adequando ali, né? Todos os alunos, em determinado momento de sua vida escolar, podem apresentar necessidades educacionais. E seus professores, em geral, conhecem diferentes estratégias para dar respostas a elas. No entanto, existem necessidades educacionais que requerem da escola uma série de recursos e apoios de caráter mais especializado, que proporcionem ao aluno meios para o acesso ao currículo. Essas são as chamadas necessidades educacionais especiais. Então, aqui está falando o que é uma necessidade educacional especial. Então, a necessidade educacional especial é aquela que precisa, né? Requer. É aquela que requer da escola uma série de recursos e apoios de caráter mais especializado, que proporcione ao aluno meios para acesso ao currículo. Então, aquela coisa vai precisar de uma coisa mais específica. Às vezes não acontece, que aqui está falando que os alunos, no decorrer da vida educacional, podem apresentar alguma necessidade educacional especial. Imagina aquele aluno que teve uma otite, inflamou o ouvido dele e ele ficou muito mal. E daí ele não está escutando direito por causa daquela otite. O que você faz com esse aluno? Você não vai trazer ele mais perto? Você não vai colocar ele na frente para ele ouvir melhor? Você não vai dar instrução para ele na frente dele? Vai. Então, essa é uma necessidade educacional que vai ser transitória, ela não é permanente, ela está acontecendo ali. Então, a criança usa tampão no olho, por exemplo, porque ela tem estrabismo. Ela vai precisar sentar mais na frente. Então, você vai fazer uma adequação para ela que não vai ser permanente. Essa adequação, ela vai ser temporária, durante o momento que a criança está usando o tampão ali. Então, vai usar, sei lá, por 2, 3 anos o tampão, você vai trazê-lo para frente. Mas a partir do momento que aquele problema for sanado, essa criança não vai ter mais essa dificuldade. Tá? Sala. Isso. Esse de óculos. Isso. Tem que trazer para frente, os pais não levam. Então, essa é uma necessidade educacional temporária. Mas quando a gente tem uma necessidade educacional especial, é aquela de caráter mais específico, mais especializado. Tá? Tudo bem? Para aqueles alunos que apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem ou dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandam ajuda e apoio intenso e contínuo, e cujas necessidades especiais não puderem ser atendidas em classe comuns. Os sistemas de ensino poderão organizar extraordinariamente classes especiais, nas quais será realizado o atendimento em caráter transitório. Então, aqui está falando da sala de recurso, tá? Que antigamente a gente falava classe especial, né? Que eles eram apartados mesmo, eram separados, eram tirados da sala e ficavam na classe especial. Mas hoje a gente usa a sala de recurso. Então, é em caráter extraordinário. Ele permanece ali. Tanto que a gente fala assim que a sala de recurso, ela não é uma sentença para o aluno que ele começa na sala de recurso e tem que ficar ali a vida inteira. Se você conseguiu sanar aquele problema do aluno, o aluno consegue andar com a sala sozinho, ele não precisa da sala de recurso. Então, tem que ser feito um estudo ali para saber até quando que ele precisa, se ele precisa, quando que vai precisar. Na prefeitura, sim, mas tem as salas de recurso também nas escolas da prefeitura. Mas não pode ser o mesmo horário. Não, tem que ser no contraturno escolar. Então, aqui a gente já viu essa imagem. Aí, na página 22, vai falar da organização das classes comuns. Faz-se necessário prever. Então, o que a gente precisa prever dentro da sala comum? Professores das classes comum e da educação especial capacitados e especializados, respectivamente,
para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos. Então, aí está falando que tanto os professores da sala comum quanto os da sala de educação especial tinham que ser especializados e capacitados. B. Distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas várias classes do ano escolar em que forem classificados, de modo que essas classes comuns se beneficiem das diferenças e ampliem positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do princípio de educar para a diversidade. Então, aí está falando o seguinte, não é para você pegar todos os alunos do segundo ano que têm deficiência e colocar na mesma sala. Tá? Você tem que espalhar, né? Se tem 2, 3 segundos anos, você vai distribuir eles uniformemente pelas salas. Eu sei que não é bem isso que acontece, mas precisa. Porque senão vira uma classe de aluno especial. Vira uma classe especial, não vira uma classe regular. A direção tem que fazer, mas a professora, se ela perceber, tem que reclamar. Porque imagina você. Mas o que acontece, assim, que as escolas normalmente fazem? Eles colocam os alunos da educação especial numa sala só e falam que vão diminuir o número de alunos nessa sala. Entendeu? Mas mesmo assim, se a gente for pensar para o professor que pega essa sala vai ter mais dificuldade. E daí acaba sobrando para quem está começando, né? Para o último a escolher, que vai querer essa sala. Então, a gente tem que pensar aí quem é que tem mais afinidade, quem tem mais facilidade para trabalhar com esse público, né? O Miguel aqui, e não deixar tudo concentrado numa sala só. Ele é autista, mas é leve. Ele é muito inteligente, então ele acaba super rápido. O inglês também ele é ótimo e sabe tudo, praticamente. E aí, para ele, fica também assim, sabe? Que a professora passa, ele então, mas tem que ver se for severo, dependendo de como for, a criança tem não, o outro, né? Sim. Tem direito ao acompanhante, né? Então tem que ver como é que funciona e como está sendo esse atendimento desse aluno dentro da escola. Né? Eita, acabou nada, não. Pulou mesmo. Eu apertei embaixo. Tem muitas coisas, né? Entre a legislação e entre a legislação e o que existe de verdade. Volta. Aqui, né? Não. Distribuição. Não, a gente já estava no. Aqui. Essa lousa você não pode bater muito embaixo. Flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrucional dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto político-pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória. Então, aqui a gente está falando, que tem que ter flexibilização e adaptação curricular. E tudo isso deve estar dentro do PPP. Mas eles também têm que ter a frequência obrigatória. Tá? Mesmo sendo... Mesmo tendo nota. Porque eu tinha um aluno, esse ano, eu tinha um aluno autista, bem, bastante atraso, mas ele era calmo, tranquilo. E ele não buscou, né? Só que isso acaba dificultando. Quanto mais ele fica passado da escola, mais dificuldade ele tem, menos adaptado ele vai estar. Então, a frequência escolar tem que ser cobrada do mesmo jeito, a não ser que ele tenha um atestado médico. Não vinha porque a mãe tinha dó, não. Essas coisas da criança, então não precisa, cada 3 crianças não vai ser, né? Talvez sim. E assim, se a criança não demonstra nada, quando ela é vizinha, até 2 anos, depois ela começa, tem a capacidade de demonstrar depois, ela desde Não. Tem assim, é o que a gente fala de autismo tardio.
Tem criança que desde bebê vai ter sinais, e tem criança que se desenvolve normalmente até os 2 anos, 2 anos e meio. Daí, quando vai chegando dos 2 para os 3 anos, ele começa a apresentar sinais. Acontece bastante também. Daí ele para de atender pelo nome, às vezes para de falar, às vezes para de interagir, para de fazer carinho, de demonstrar. Daí começa a apresentar as características, né? Então, assim, tem crianças que desde bebezinho tem dificuldade. Você vai dar de mamar, a criança não olha para você, por exemplo. Ou você está fazendo uma careta, a criança não reproduz. Mas daí tem crianças que depois que faz tudo isso, daí quando chega nos 2, 3 anos, mais ou menos, para de fazer. Tem aquele corte, tipo, começa a andar na ponta do pé, fazer estereotipias, então tem várias características. O que a gente tem que lembrar do autismo, principalmente, é que nem todo autista é igual. Porque quando a gente pensa em autismo, você pensa naquela criança que não para, que fica pulando, que tem estereotipia, que anda na ponta do pé, que não olha para lugar nenhum. Só que tem autista que olha, tem autista que fala, tem autista que... então cada um tem suas características, você tem que ver e pontuando, né? Você tem que ver várias coisas que são características e ver o que está ali incomodando. E se está incomodando, fala, ó. Aí pode ser, não precisa ser só. Pode ser só nervosismo, pode ser só birra. Tem várias coisas, mas pode ser, não necessariamente pode ser autismo. Mas o conselho que eu dou para qualquer um, tá com dúvida, leva no médico. Porque, assim, o coração de mãe normalmente não se engana. Se tá com alguma pulguinha ali, é porque tem que investigar. Porque eu falo que eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, eu prefiro procurar e chegar alguém e falar para mim, você está louca? Do que eu deixar para trás e passar, entendeu? Alguém falar por que você não viu antes. Se eu tivesse visto antes, ele estaria melhor hoje. Né? Certo? Então, aqui vai falar da flexibilização e da adequação curricular, adaptação curricular. E vai falar aqui dos serviços de apoio pedagógico especializado, que pode acontecer na classe comum, mediante a atuação de professor de educação especial, de professores intérpretes de língua de sinais, como a língua de sinais e sistema Braille, e de outros profissionais, como psicólogos, fonoaudiólogos, por exemplo. Aí a gente tem a itinerância interinstitucional e outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação. Então, a gente pode ter esse apoio especializado aqui. E a gente tem o apoio especializado em salas de recurso, na qual o professor de educação especial realiza a complementação ou a suplementação curricular, utilizando equipamentos e materiais específicos. Tá? Então, ele pode acontecer na sala comum, e a gente vai ter o apoio dentro da sala. Então, se a criança é cega, ela vai ter o material em braille dentro da sala, ela vai ter a máquina braille, vai ter a regrete. Tá? Se ela é surda, vai ter o professor intérprete ali dentro da sala. Se ela é autista e tem muitos problemas, né? Não consegue ficar sozinha, ela pode ter um professor ali que a gente fala de AT. Mas dificilmente tem. Dificilmente tem. Né? No SESI, né? Tem. No SESI tem, a classe inteira sabe falar, sabe tudo, porque os dois vizinhos estudam lá na classe dele. Ele estava ensinando. Não, intérprete, você está falando, né? Lá na minha escola tem agora também. Para ser um professor de educação especial, é necessário cuidar? Não, é assim, ó. Para a educação especial, principalmente aqui na Prefeitura de Avaré, né, o concurso está pedindo pedagogia e educação especial. Pós-graduação em educação especial, no geral. Aí, quando você faz educação especial no geral, normalmente você faz um apanhado de tudo. Você tem um pouco de aula de Braille, um pouco de aula de Libras, um pouco de aula de deficiência intelectual, de autismo, é isso? Quem fez aí de educação especial? Então, tem um... mas é esse. Porque, na verdade, sendo sincera com vocês, eu fiz um curso para deficiência intelectual de 700 e lá vai quantas horas e fiz semi-presencial, né? Eu ia todo sábado. Mesmo assim, não prepara você para trabalhar dentro de uma sala de recursos. Você vai aprender a trabalhar numa sala de recursos dentro da sala de recursos. Você aprende fazendo. Por exemplo, tem uma pós em educação especial. Aí, só tem inscrição para isso. Eu precisaria depois, por exemplo, se eu quisesse e passasse,
Aí eu teria que correr atrás desse... Não, você já vai estar apta a dar aula. O que acontece é assim, ó, tem várias salas de recursos. Aí tem um professor que gosta mais e é mais especialista em tal coisa, estudou tal coisa. Então, a gente tem gente que se especializa mais em Libras. Aí, normalmente, eles fazem o quê? Já é de entendimento de todo mundo que aquele professor gosta mais de Libras. Então, os alunos surdos vão para aquele professor. Ah, aquele professor, ele atende autista, atende deficiente intelectual, então aquele professor vai atender esses alunos. Ah, esse professor sabe braille, então os alunos cegos vão para aquele professor. É diferente do Estado. Na rede estadual de ensino, é uma sala de recurso para cada deficiência. Então, daí no meu caso, eu tive que... A minha especialização é deficiência intelectual. Então, eu pude assumir a sala de deficiência intelectual. Eu tenho curso de TEA, mas o curso de TEA, ele não me dá direito a uma sala de recurso de TEA. Eu posso pegar em caráter excepcional. Por exemplo, se não tem ninguém para assumir no Estado a sala de TEA, e tem uma sala de TEA lá, eu posso pegar depois. E todo mundo me escolheu. TEA é o transtorno do espectro autista. É autismo. TEA? Transtorno de espectro autismo é a abreviação. Porque hoje a gente vê que o apoio, né? Que de apoio, isso. É a T que a gente fala isso. Né? Eles estão fazendo os cursos para capacitar, né? Porque a gente tem que fazer capacitação. Porque o que acontece vai muita gente trabalhar, por mais que a gente faça pós-graduação, curso e tudo mais, você só aprende no dia a dia. Então, você precisa de coisas mais práticas para aprender mesmo. Mas é no mesmo horário? Mas você só vai aprender na prática, igual a Rita tá falando. Mas se chegar aula, gente, se chegar lá, você se deparar com alguma coisa que você não se sinta capacitado, você vai correr atrás e faz o curso. Não, e outra coisa, o próprio centrinho oferece cursos. Como que a gente faz? Mesmo hoje, ó, por exemplo, eu na minha sala de recurso... Porque ela fez para outra cidade, né? Então, porque ela também fez, a gente fez duas faculdades. Duas faculdades juntas, estágio junto, tudo que a gente de aula. Então, é tudo assim. Aí, agora eu sei, estou na dúvida. Então, é assim, ó. Normalmente, o que a gente faz? Eu, por exemplo, a minha área de deficiência intelectual foi o que eu mais estudei. Eu sei um pouco de Libras e eu sei um pouco de Braille, porque eu tive a Maiara de escola na minha vida, né? Então, eu tenho uma prima minha que é deficiente visual, então eu aprendi com ela, convivi com ela, então eu sei porque eu aprendi com ela. Tá? Mas tanto que eu falo que eu sei ler Braille, mas eu não consigo fechar o olho e ler, por exemplo. Eu tenho que olhar lá para conseguir ler. Então, eu sei porque eu aprendi com ela, então é coisa de vida. Daí eu me especializei em deficiência intelectual. Mas quando chegava um aluno, por exemplo, com deficiência intelectual e autismo, que eu não sabia, eu pegava o telefone, eu ligava, fulano, ó, eu tô com isso acontecendo aqui, o que você faz com seus alunos? Ah, eu faço... É troca. Tanto que até hoje, vira e mexe, as meninas mandam mensagem para mim, Renata, ó, eu não tô conseguindo fazer tal coisa. Como que você fazia? Aí eu falo, eu fazia assim, assim, assado. Eu usava isso. É troca. Também, porque quando a gente recebe... Tentativa e erro. Quando a gente recebe um aluno autista ou qualquer outra tipo de inclusão na sala, quando o professor da sala, o professor especialista. Mas você vai fazendo a sua tentativa e erro, como falou, ó, isso deu certo, isso não deu Daí certo. Você repete. Porque você não pode abandonar aquele aluno ali porque ele não avança conforme os outros. Ele vai ter o avanço dele na capacidade dele. Então, você vai tentando e vendo o que aquilo dá certo, o que a criança se adapta ou não. Então, ninguém está pronto para isso. É que a gente segura, né? Mas como que essa sala de aula? Eu sou professor bem dito normal, né? É uma sala de recurso. É uma sala multifuncional. Então, um professor, ele vai atender menos alunos. Por exemplo, ele vai atender 2, 3 por vez. Ele não vai atender todos. Daí é o professor que tem a formação que ele tem. Isso. Eu ia comentar mais alguma coisa, esqueci. Lembrei. Se a gente fosse ver, se a gente olhar para a concepção de educação especial, que a gente tem que analisar cada aluno, a necessidade dele, o que ele aprendeu, na verdade, a gente tinha que fazer isso com todos os alunos. Se a gente for ver dentro da nossa sala de aula, por exemplo, hoje, essa semana, eu dei prova para meus alunos, e eu sei aquele aluno que melhorou muito, você fala assim, nossa,
né, do primeiro e segundo semestre, do primeiro e segundo bimestre para agora, ele melhorou pra caramba. E aquele aluno que deu uma escorregada. Você fala, viu, você escorregou nesse bimestre, você estava bem, né? Então, você consegue avaliar um por um. E é esse olhar que a gente tem que ter. Então, você não vai comparar o aluno da educação especial com os demais. Você vai comparar ele com ele mesmo. Então, de onde que ele começou aqui comigo, ele evoluiu ou não? Então, é isso que a gente tem que olhar, tá? E na sala de recurso é isso. Você vai, faz uma coisa, funciona, você continua. Não funcionou, você muda a abordagem. Daí você vai. Tá? Certo? Próximo. Avaliação pedagógica. Ó. No processo de ensino e aprendizagem, inclusive para a identificação das necessidades educacionais especiais e a eventual indicação do apoio pedagógico especializado. Então, quando a gente está lá na nossa sala de aula, a gente percebe que aquele aluno tem alguma defasagem. Normalmente a gente vai, é o radarzinho que vai pitando, né? Ah, esse aluno tem alguma coisa. Esse aluno tem alguma coisa. Você vai passar para alguém, você vai passar para a coordenação vai passar para o CPAE, daí vai caminhando para poder avaliar esse aluno, tá? Então, é essa avaliação pedagógica que está falando, daquela avaliação que é a primeira, que a gente vai perceber que aquele aluno tem alguma dificuldade. Temporalidade flexível do ano letivo para atender às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência mental ou graves deficiências múltiplas, de forma que possam concluir em tempo maior o currículo previsto para a série e etapa escolar, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, conforme estabelecido por normas do sistema de ensino, procurando-se evitar grande defasagem do ensino sério. Então, aqui está falando o quê? Vamos supor que a gente vá querer cobrar do aluno que ele acompanhe e tenha o mesmo conteúdo total dos outros alunos. Só que daí você vai dar para esse aluno maior tempo para ele realizar essas tarefas. Então, o que eu dei no primeiro bimestre para os meus alunos, o que eu vou cobrar ao longo do ano para esse aluno? Tá? Então, ele vai ter maior tempo. O currículo adaptado. Isso, é o currículo adaptado.